Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 3 do livro de Abacuque apresenta um cântico poético e poderoso que reflete a profunda confiança do profeta na soberania de Deus. Após dialogar com o Senhor sobre as injustiças do mundo, Abacuque responde em oração e louvor, relembrando os atos gloriosos de Deus no passado e reafirmando sua fé diante das adversidades. Este capítulo é marcado por uma expressão de submissão e esperança, destacando que, mesmo diante da escassez e das dificuldades, o justo deve regozijar-se no Senhor. A mensagem central de Abacuque 3 nos convida a confiar em Deus independentemente das circunstâncias, reconhecendo sua majestade e fidelidade. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Abacuque 3 do livro de Abacuque da Bíblia. A oração de Abacuque. Uma oração do profeta Abacuque. Uma confissão. 2 Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. 3 Deus veio de Temã, o Santo veio do monte Parã. Pausa sua glória cobriu os céus, e seu louvor encheu a terra. 4 Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. 5 pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. 6 Ele parou, e a terra tremeu, olhou, e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. 7 Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. 8 Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? 9 Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas. Pausa fendeste a terra com rios. 10 Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. 11 O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. 12 Com ira andaste a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteaste as nações. 13 Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. 14 Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. 15 Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. 16 Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. 17 Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos.
18 Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. 19 O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música. Para os meus instrumentos de cordas. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Novo Testamento. Abacuque 3 é um dos textos mais profundos da Bíblia. É uma oração em forma de cântico, onde o profeta passa do medo para a fé. Vou te explicar de forma didática, por partes, com versículos mais significado. Primeira parte. Um clamor com reverência e esperança. Versículos 1-2. O que acontece? 1 Abacuque ora ao Senhor. 2 Ele reconhece os feitos de Deus. 3 Pede que Deus haja novamente e que lembre da misericórdia. Significado. O profeta está entre 1 Temor, diante do juízo, e 2 Esperança, na misericórdia. Lição. Podemos temer a justiça de Deus, mas confiar na sua misericórdia. Segunda parte. A manifestação poderosa de Deus. Versículos 3-4. O que acontece? 1 Deus aparece com glória. 2 Sua presença enche a terra. 3 Seu poder é comparado à luz do sol. Significado. Deus é glorioso, poderoso e majestoso. Lição. Deus não é limitado. Ele governa tudo com poder. Terceira parte. Deus age com juízo sobre a terra. Versículos 5-7. O que acontece? 1 Pragas e juízos acompanham Deus. 2 A terra treme. 3 As nações se abalam. Significado. Deus julga o pecado e nenhuma nação é forte diante dele. Lição. Deus é justo e não ignora a maldade. Quarta parte. Deus domina a natureza. Versículos 8-11. O que acontece? Deus controla rios, mar, terra e sol e lua. Significado. A criação responde ao Criador. Lição. Tudo está debaixo da autoridade de Deus. Quinta parte. Deus luta contra o mal e salva seu povo. Versículos 12-15. O que acontece? 1 Deus age com ira contra as nações. 2 Ele derrota os inimigos. 3 Ele salva o seu povo. Significado. 2 lados de Deus. 1 Justiça contra o mal. 2 Salvação para o seu povo. Lição. Deus não apenas julga, Ele também salva. Sexta parte. A reação de Abacuque. Temor mais confiança. Versículo 16. O que acontece? Abacuque treme de medo, mas decide esperar com calma. Significado. Ele entende que o juízo virá, mas Deus continua no controle. Lição. A fé não elimina o medo, ela nos ensina a confiar apesar dele. Sétima parte. A fé que independe das circunstâncias. Versículos 17-18. O que acontece? Tudo dá errado. Sem frutos, sem alimento e sem recursos. 2 Mesmo assim, ele se alegra em Deus. Significado. Esse é o ponto mais importante do capítulo. A verdadeira fé não depende das circunstâncias. Lição. Fé verdadeira diz, mesmo sem nada, eu continuo confiando. Oitava parte. Deus é a força do seu povo. Versículo 19. O que acontece? 1 Deus é a força de Abacuque. 2 Ele o faz andar em lugares altos. Significado. Deus sustenta, fortalece e dá estabilidade. Pés como os do servo, segurança e equilíbrio mesmo em terrenos difíceis. Resumo geral. Mensagem principal. Abacuque 3 ensina. Primeira, Deus é poderoso e governa tudo. Segunda, Deus julga o mal. Terceira, Deus salva o seu povo. Quarta, a fé verdadeira não depende das circunstâncias. Quinta, Deus é a força em tempos difíceis. Lição central. A grande mensagem é, mesmo quando tudo dá errado, podemos continuar confiando e nos alegrando em Deus, porque Ele é nossa força e salvação. Conexão com os capítulos anteriores. Abacuque 1 Questionamento. Abacuque 2 Resposta de Deus. Abacuque 3 Confiança e adoração. Ou seja, o livro começa com dúvida e termina com fé.
Vou te explicar Abacuque 3 de forma didática, organizado por partes com os versículos, significado e conexões com o Novo Testamento. O capítulo 3 de Abacuque é a conclusão triunfante do livro. Se nos capítulos anteriores o profeta estava cheio de dúvidas e questionamentos, aqui ele se transforma em um adorador. Ele para de olhar para os problemas, os babilônios, e passa a olhar para a grandeza de Deus. Este texto é escrito em forma de poema ou música, com indicações musicais como pausa, sela, mostrando que deve ser cantado com reverência. Primeira parte. O pedido por avivamento e misericórdia. Versículo 1 e 2. Significado. Abacuque reconhece que Deus fez coisas incríveis no passado, como o Êxodo. Ele não pede para escapar do julgamento, mas pede que Deus repita suas obras no presente. O ponto central é: em tua ira, lembra-te da misericórdia. A mensagem. Quando passamos por crises, nossa oração não deve ser apenas para a dor passar, mas para que Deus se revele e tenha compaixão de nós. Segunda parte. A teofania, a manifestação gloriosa de Deus. Versículos 3 a 7. Significado. O profeta descreve Deus vindo do sul, Temã e Parã, regiões ligadas ao Sinai. Ele usa imagens de luz, raios e poder. A natureza inteira, montanhas, tendas de nações inimigas, treme diante da sua presença. A mensagem. Deus não é um conceito abstrato, ele é o Rei poderoso que domina sobre toda a criação. Nada é tão sólido, como montes antigos, que não possa ser abalado por ele. Terceira parte. O guerreiro divino em ação. Versículos 8 a 15. Significado. Aqui, Deus é retratado como um guerreiro em sua carruagem, usando arco e flechas. Ele domina o mar, os rios e até para o sol e a lua, uma referência ao milagre de Josué. O objetivo. Versículo 13. Note que toda essa demonstração de força tem um propósito. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. A mensagem. O poder de Deus é aterrorizante para os seus inimigos, mas é a garantia de salvação para o seu povo. Quarta parte. O tremor físico e a confiança mental. Versículo 16. Significado. Abacuque confessa que, ao ouvir sobre o poder de Deus e o julgamento que viria, seu corpo reagiu fisicamente, pernas vacilando, lábios tremendo. No entanto, ele toma uma decisão espiritual. Tranquilo, esperarei. A mensagem. Ter medo diante das dificuldades é humano, mas a fé nos permite esperar com calma, sabendo quem está no controle. Quinta parte. O hino da fé inabalável. Versículos 17 a 19. Significado. Esta é uma das passagens mais famosas da Bíblia. Na economia daquela época, se a figueira, a videira e os currais estivessem vazios, significava fome e ruína total. Abacuque diz: mesmo que eu perca tudo o que me sustenta. A resposta, versículo 18, ainda assim eu exultarei no Senhor. Ele descobre que sua alegria não vem das circunstâncias, mas da pessoa de Deus. O resultado, versículo 19, Deus dá a ele pés de servo, a habilidade de caminhar firme e seguro mesmo em terrenos perigosos e altos. Ligação com o Novo Testamento. Abacuque 3 antecipa verdades centrais do Evangelho e da vida cristã. Primeira, a alegria no sofrimento. No Novo Testamento, essa postura de Abacuque, versículos 17 e 18, é o padrão para o cristão. O apóstolo Paulo reflete exatamente esse espírito em Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Mesmo estando preso, Paulo descobriu que, como Abacuque, sua força vinha de Deus e não do conforto externo. Segunda, Cristo como o ungido de Deus. O versículo 13 diz que Deus saiu para salvar o seu ungido. No hebraico, a palavra é Mashiach, Messias. No Novo Testamento, vemos que Jesus é o ungido definitivo que veio para esmagar a cabeça do inimigo, pecado e morte, e libertar o seu povo, cumprindo a promessa de vitória descrita por Abacuque. Terceira, a soberania de Cristo sobre a natureza. As imagens de Deus dominando o mar e as águas, versículos 8 e 15, encontram eco no Novo Testamento quando Jesus acalma a tempestade e caminha sobre as águas, Marcos 4:39. Isso provou aos discípulos que Jesus era o mesmo Deus que Abacuque descreveu, o Senhor sobre toda a criação. Quarta,
perseverança e esperança. Em Romanos 5:3-5, Paulo explica que o sofrimento produz perseverança e esperança. Abacuque 3 é o exemplo prático disso. O profeta começa o livro questionando e termina o livro cantando, porque sua esperança foi movida do porquê das coisas para o quem governa as coisas. Resumo didático. Abacuque 3 ensina que a verdadeira fé não depende de termos uma vida fácil ou farta. A mensagem final é que Deus é a nossa força. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar dando errado, versículo 17, podemos ter a segurança de que Ele nos dará equilíbrio para atravessar as montanhas da vida, versículo 19. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Agradeço ao nosso Senhor pela oportunidade de ter feito este vídeo e a todos que assistiram até agora. Nós veremos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!